Vamos agora então para mais um vídeo gabarito. Agora falando a parte da artrite reumatoide. Bom, então nós tínhamos um caso clínico que foi apresentado então, no qual uma paciente chegava a uma farmácia do componente especializado com os seguintes exames: proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, exame de imagem para avaliação de lesões, juntamente trouxe a prescrição de leflunomida. Não utilizava nenhum medicamento e cerca de 6 meses observou rigidez matinal, junto com dores que levaram a procurar o médico. Daí então, o que a gente observa? A gente observa que os valores da proteína C reativa estavam alterados, bem como os valores da hemossedimentação também. E no laudo também apresentado do exame de imagem, nota-se deformidades bilaterais, não simétricas, o que indica que a situação do paciente já é um pouco grave. Então, como apresentado anteriormente, vamos analisar então algumas afirmações. Afirmação número 1. Ela fala de um exame. VHS é um exame para diagnóstico e indica qual fase da doença se encontra? Bom, o exame é mesmo para diagnóstico. Agora, o indicativo de qual fase se encontra a doença se dá pela questão do exame de imagem, que indica o estágio avançado da doença. O estágio intermediário é identificado com a intensificação dos sintomas que a pessoa apresenta. Portanto, essa primeira afirmação não é verdadeira. Ele é um exame diagnóstico. O estágio da doença, principalmente o mais avançado, é indicado pelo exame de imagem. Vamos para a segunda afirmação. PCR é um exame de diagnóstico que sozinho não é suficiente e necessita de um exame em conjunto para avaliar a existência de um processo inflamatório. Sim, esta afirmação é verdadeira, uma vez que não basta só o PCR, eu preciso também do VHS junto para ter a certeza que o processo inflamatório é crônico, proveniente de um processo reumático. Afirmação número 3. A prescrição de leflunomida seria a mais indicada para o paciente? Nós temos aqui a indicação de um medicamento, nós vimos que o exame tem desde PCR e VHS alterado, também temos deformidades. Tá, então, tanto os exames alterados, mesmo como o de imagem, justifica o uso da leflunomida? Não. Nesse caso, os mais indicados, considerando problemas que são vistos pelo exame de imagem, seria da medicação anticorpo monoclonal. Leflunomida pode ser usado concomitantemente, mas se eu tenho problemas evidenciados no exame de imagem, devo então usar anticorpos monoclonais. Leflunomida sozinha, não. Daí a afirmação número 4. O uso de anticorpo monoclonal não seria indicado, pois o exame de imagem cita apenas deformidades e não aponta processo inflamatório. Exame de imagem não fala de processo inflamatório. E se tem deformidade, tem que se usar sim anticorpo monoclonal. Essa afirmação não é verdadeira. E a última afirmação: o uso do leflunomida e adalimumab, um anticorpo monoclonal, deve ser monitorado, pois pode levar à redução acentuada de células de defesa, trazendo prejuízos ao paciente. Sim, o uso concomitante até um certo tempo era proibido, segundo o protocolo. Agora é liberado, mas a monitorização da questão das defesas do paciente, da recorrência de infecções oportunistas, entre outros problemas, deve ser sim monitorado. Então nós temos aqui uma afirmação verdadeira. Então a verdadeira seria a 2 e a 5. Porém, gente, esta questão está cancelada por um erro no gabarito. Todos vão receber o ponto desta questão, ok? Vamos então para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: o paciente acaba sendo contemplado com a solicitação de leflunomida para artrite reumatoide.
No momento da primeira dispensação, é importante ao usuário ter informações sobre o tratamento que vai se iniciar. Bom, daí vamos então às afirmações, né? Primeira, um medicamento cuja finalidade é controlar o avanço dos sintomas da artrite reumatoide devendo ser usado todos os dias. Sim, é uma afirmação verdadeira. A artrite reumatoide é uma doença crônica, progressiva e essas drogas têm a função de modificar o curso da doença. Afirmação número 2. Pacientes hipertensos devem ser alertados e ficarem atentos aos níveis pressóricos, pois este medicamento pode alterar esses valores. Verdadeiro, uma vez que existe uma certa influência sobre a função renal, que pode fazer então com que a pressão se eleve. Se o paciente é hipertenso, tem que ter cuidado com sua pressão redobrada. Se não é hipertenso, é bom monitorar, porque pode vir a desenvolver essa doença. Próxima afirmação. No verão é importante usar um protetor solar, a fim de evitar lesões do epitélio, sendo que esse medicamento age diminuindo a capacidade de visão e renovação celular. Outra verdade. Em tempos de verão e praia, esses pacientes devem usar obrigatoriamente um protetor solar para evitar complicações. E no dia a dia também. Próxima afirmação. Fala que infecções bucais podem ocorrer em decorrência da modulação da atividade imunológica, sendo comum casos de gengivite. Também uma informação verdadeira, no qual o paciente tem que ser orientado a manter sempre uma higienização bucal bem adequada para evitar complicações. Afirmação número 5. A higienização das mãos é fundamental, devendo ser feita sempre que possível para evitar riscos de infecções oportunistas. Assim como o medicamento age na questão imunomoduladora, também uma não higienização das mãos aumenta o risco de infecções oportunistas, principalmente na época que a gente está vivendo. E a afirmação número 5. Em caso de queda de cabelo, avaliar a extensão da queixa e a questão risco-benefício e a continuidade do tratamento. Sim, como ele reduz a atividade celular, a atividade proteica também fica comprometida. Então, em alguns casos, acontece sim queda do cabelo, no qual é preciso avisar a paciente ou o paciente sobre a questão do risco-benefício, sendo situações que não comprometem o tratamento, mas sim uma questão mais de aceitação. Nesse caso, a alternativa correta é a letra E. E vamos então para a última questão de múltipla escolha, que falava da questão da indicação do etanercept, um anticorpo monoclonal. Primeira afirmação, pertence à classe dos anticorpos monoclonais, verdadeiro. É indicado para a fase intermediária? Não. É indicado para os estágios avançados, quando se tem deformidade evidenciada por exames de imagem, Bom, aqui então já dá para ver que é uma questão falsa. A afirmativa número 2. Fator reumatoide negativo não é um exame absoluto para diagnosticar artrite reumatoide. É apenas complementar, visto que se tem pacientes que, mesmo tendo artrite, apresentam esse valor negativo. Outras alternativas é o PCR e o FAM. Esta afirmação é verdadeira, porque existe realmente situações em que o fator reumatoide não é detectado, mas não exclui a pessoa de ter artrite reumatoide. Afirmação número 6. O CID-M060 indica que é um caso de paciente com artrite reumatoide sem detecção do FR. É uma afirmação complementar a 2. É sim verdadeiro, e esse sim é o CID. Afirmação número 4. Rigidez dos punhos devem ser simétricas. Já alterações do metacarpo falangianos devem ser unilaterais? Não. Todas as modificações devem ser simétricas. Aqui uma afirmação falsa. E afirmação número 5. Uma outra alternativa aos anticorpos monoclonais citados no exercício, com o etanercept, seria o adalimumab, indicado para a fase avançada da artrite reumatoide, que por sua vez é comprovada por exames de imagem. Aqui sim, uma afirmação verdadeira. Então nós temos 2, 3 e 5. Então a alternativa certa aqui é letra B de bola. Ok?
E a última questão falava dos motivos de se pedir certos exames, né? Bom, o TGO e TGP são exames que são solicitados porque alguns medicamentos, como os multiplicadores do curso da doença, afetam a atividade celular e podem comprometer a atividade do fígado. Além disso, é bom ressaltar que a leflunomida produz um intermediário que é hepatotóxico, né, que pode ainda prejudicar mais a atividade deste órgão. A questão do hemograma são solicitados porque também, havendo redução do número de células, se a pessoa já tem uma baixa taxa de hemácias, por exemplo, isso pode se complicar cada vez mais. Então a pessoa precisa cuidar primeiro de uma anemia ferropriva, caso ela tenha, para assim começar o tratamento. E a questão do bacilo da tuberculose, que é uma questão hoje bem emergente, sendo discutida bastante, né, pelos reumatologistas e infectologistas, devido ao fato de que a redução da atividade imunológica oportuniza o desenvolvimento de bacilos pouco efetivos, mas que vão gerar descendentes com mais eficácia. E isso aumenta o risco de a gente ter novamente o perigo da tuberculose voltar. Ou seja, né, você tem hoje bacilos que não suportam o nosso sistema imunológico, mas o sistema imunológico não adequado, esse bacilo consegue se desenvolver e pode gerar, então, descendentes mais, entre aspas, fortes. Bom, então estas eram as questões referentes a esta parte da prova. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo durante a semana. Okay? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, né, somente entrar em contato. Um forte abraço.